Capítulo 40. Jeová disse então a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, você deve armar o tabernáculo, a tenda de reunião. Coloque nele a arca do testemunho e oculte a arca com a cortina. Você deve levar a mesa para dentro e arrumar as coisas que ficarão sobre ela. Também deve levar o candelabro para dentro e acender suas lâmpadas. Depois põe o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e instale a cortina para a entrada do tabernáculo. Você deve pôr o altar da oferta queimada diante da entrada do tabernáculo, a tenda de reunião, colocar a bacia entre a tenda de reunião e o altar e pôr água nela. Depois monte o pátio em volta do tabernáculo e pendure a cortina da entrada do pátio. A seguir você deve pegar o óleo de unção e ungir o tabernáculo e tudo o que há nele, e santificá-lo, bem como a todos os seus utensílios. Assim ele se tornará santo. Você deve ungir o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios e santificar o altar. Assim ele se tornará um altar santíssimo. E deve ungir a bacia com seu suporte e santificá-la. Então traga Arão e seus filhos para perto da entrada da tenda de reunião e lave-os com água. E você deve pôr as vestes sagradas em Arão, ungí-lo e santificá-lo, e ele servirá como sacerdote para mim. Depois traga os filhos dele e ponha neles as vestes compridas. Você deve ungí-los assim como ungiu o pai deles, e eles servirão como sacerdotes para mim. Essa unção lhes conferirá um sacerdócio contínuo, permanente, por todas as suas gerações. Moisés fez tudo o que Jeová lhe havia ordenado. Fez exatamente assim. No primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Quando Moisés armou o tabernáculo, ele assentou as bases com encaixe, colocou as armações, introduziu as travessas e ergueu as colunas. Ele estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura da tenda por cima dela, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Depois pegou o testemunho e o pôs na arca. Colocou os varais na arca e pôs a tampa sobre a arca. Levou a arca para dentro do tabernáculo e instalou a cortina de separação, ocultando a arca do testemunho, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. A seguir, pôs a mesa na tenda de reunião, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina, e pôs os pães em ordem sobre ela, perante Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Colocou o candelabro na tenda de reunião em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. Acendeu as lâmpadas perante Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Em seguida, colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante da cortina, para queimar nele incenso perfumado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Então ele instalou a cortina para a entrada do tabernáculo. Colocou o altar da oferta queimada à entrada do tabernáculo, a tenda de reunião, para fazer nele a oferta queimada e a oferta de cereais, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Então colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs água nela para se lavarem. Moisés, Arão e seus filhos lavaram ali as mãos e os pés. Eles se lavavam sempre que entravam na tenda de reunião ou se aproximavam do altar, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Por fim, ele armou o pátio em volta do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina para a entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. A nuvem começou a cobrir a tenda de reunião e a glória de Jeová encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda de reunião porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória de Jeová enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas levantavam acampamento em todas as etapas da sua viagem. No entanto, se a nuvem não se elevava,
Eles não levantavam acampamento até o dia em que ela se elevava. Pois a nuvem de Jeová ficava sobre o tabernáculo durante o dia, e um fogo ficava sobre ele durante a noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as etapas da sua viagem.